Essa semana a gente está tratando um pouquinho da questão dos transtornos afetivos. Primeiro a gente falou um pouquinho sobre a depressão maior, que muitos confundem com tristeza, mas a gente já deu uma diferenciada, que a tristeza ela ocorre em condições normais, já a depressão é uma insistência da tristeza devido a situações neuroquímicas, equilíbrios que ocorrem dentro da minha capacidade neurológica de ser feliz. O organismo ele não consegue me dar felicidade. Muitas vezes tem um motivo que envolve o meio, que envolve alguma situação real, mas muitas vezes não tem motivo nenhum, pelo menos em relação à minha vida. Não está acontecendo nada de errado e aquela tristeza persiste. Justamente porque o meu corpo não está em condições de me dar felicidade. Hoje então a gente vai falar um pouquinho do transtorno bipolar de humor. Todos nós oscilamos o humor em algum nível. No entanto, ele se torna patológico, tá? A depressão, ela se torna patológica, o transtorno bipolar se torna transtorno quando passa a incomodar, a afetar diretamente a vida da pessoa e daqueles que convivem com ela. Nosso humor não é estável e nem sempre ele responde ao que está acontecendo diretamente, e sim às minhas condições fisiológicas. Muitas pessoas tendem a acreditar que o bipolar ou ele está depressivo, triste, ou ele está feliz, normal. Isso é uma verdade? Eu fiz um gráfico ali, aquela linha N seria o que é a normalidade, o D é o que seria a depressão, o H é um estado intermediário que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, que é a hipomania, e aquele estado eufórico maior ali é o estado de mania. Esse arranjo químico que nós temos define meus humores, se eu estou feliz, se eu estou com raiva, se eu estou triste, se eu estou alegre, empolgado, motivado. Todos esses arranjos químicos eles são muito delicados. Algumas pessoas, por motivos genéticos ou em resposta ao ambiente, ou, no caso de nós adictos, pelo abuso recorrente de substâncias químicas, acabam criando esse quadro recorrente de desarranjo neuroquímico. Vou brincando tanto com isso, ou a minha genética favorece tanto que isso oscile, ou então o meu ambiente é tão estressante uma hora, tão alegre outra hora, né? É tão letárgico outra hora, que o organismo ele vai adquirindo essa propriedade de oscilação. A pessoa que tem o transtorno bipolar de humor, ela vai demonstrar isso daí de uma forma bastante visível. O bipolar ele ressalta na multidão muito fácil, muito mais fácil do que o depressivo. A minha doença, a adicção, a minha doença primária, ela consegue simular em mim, ela consegue criar condições em mim que vai imitar um monte de doenças psiquiátricas, neurológicas. Por exemplo, convulsionar, por exemplo, alucinar, se deprimir. Muitas vezes eu busco o uso de substância química justamente porque eu já carrego uma comorbidade. A droga se torna um remédio que a pessoa aprendeu, tá? Só que é um remédio que resolve de forma clara, rápida e imediata. Um antidepressivo, muitas vezes a pessoa precisa tomar ali 15 dias para começar a ver se fez efeito. Aí ela volta no psiquiatra com uma pequena melhora, o psiquiatra aumenta a dose, ela precisa de mais 15 dias para ver e isso vai se tornando insuportável. Agora a pessoa chega numa mesa de bilhar, coloca uma carreirinha de cocaína e cheira, a hora que um depressivo cheira uma carreira de cocaína, resolveu a vida dele inteira. Né? Vocês sabem o efeito da cocaína ou não? Ninguém sabe não, né? Não é turrímia, aquela coisa? Então assim, uma pessoa em estado de depressão que cheira cocaína, resolveu a vida inteira dela. Então muitas vezes, Rosberg, o uso da droga, ele vem porque a pessoa ela vive em um estado de tensão, por causa da depressão ou por causa de qualquer tipo de transtorno psicológico, ela busca alívio. Então, a hora que ela encontra a droga e usa, aquilo entra na vida dela como uma luva. E aí ela se apaixona. Aí entra naquela história, né? O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Qual é a comorbidade, né? A adicção é a comorbidade ou o transtorno afetivo é a comorbidade? Na verdade, os dois dialogam o tempo inteiro. A depressão, a bipolaridade, né? Os vários tipos de transtornos afetivos tendem a me acompanhar durante uma vida inteira. E eu tendo a ser medicado durante uma vida inteira com substâncias diferentes, porque o meu corpo se adapta a essas substâncias e a dose. Então, assim, é um pouco triste, um pouco complicado a vida dessas pessoas. Não existe
um exame clínico que diga a pessoa é depressiva, ou diga a pessoa é bipolar, ou a pessoa é ansiosa. Não existe depressonoscopia, um ansiograma, não existe. E na verdade esse é o grande desafio da psiquiatria, né? Porque a psiquiatria ela trabalha com o quê? Dedução, com base em investigação, tentativa, dosagem, substância, toma isso durante tanto tempo e testa a reação. A pessoa retorna, doutor, melhorei, ou doutor, surtei, andei pelado em cima do telhado. Aí o doutor vai lá, mais uma tentativa, até que a pessoa se encaixa. Então, gente, assim, o diagnóstico dessas doenças, lógico, tem parâmetros, né? Por exemplo, a depressão precisa manter em torno ali dos 15 dias, aquele estado, né? Sem muita oscilação e tudo mais. Tem parâmetros? Tem. Mas sempre é muito por tentativa e erro. A fase depressiva, né, tanto o depressivo unipolar ou o bipolar, por ser algo extremamente desconfortável para quem está naquela situação, diferente da mania, que é uma delícia, a mania é uma delícia, é como se eu tivesse drogado, bêbado o tempo inteiro. E esse é o problema dela, a gente já vai chegar nisso. Mas o estado depressivo desses transtornos afetivos é extremamente incômodo. E a pessoa ela carrega o incômodo na forma de tristeza durante algum tempo. Mas automaticamente ela fica nervosa, porque ela não consegue mais carregar aquilo. Aí ela tem surtos de nervosismo, de raiva, principalmente adolescentes e crianças que têm depressão, tendem a manifestar elas na forma de raiva. Alguns adultos também vão ter episódios de fúria porque não aguenta mais aquele estado. Assim como a pessoa muda de humor, ela muda de percepção, ela muda de comportamento e muda de ideia. Isso. Tá? O humor, na verdade, essa oscilação emocional, ela modela meu pensamento também, meu jeito de pensar, meu jeito de julgar, meu jeito de permitir, de cessar. A ideia é uma característica do sábio, mas respondendo a algo que ele observou, tá? Intelectualmente. Lógico. Agora isso, de forma lógica. Agora aquele que muda de ideia por causa do temperamento é diferente, tá? É porque na verdade ele está usando sua alegria ou sua euforia para manifestar uma ideia positiva e ele está sendo puxado pela sua tristeza ou sua depressão para manifestar ideias negativas. A genética ela sempre traz uma predisposição, na verdade. Sempre se associa com outras coisas. É fantástico, né? Esse universo aí dos transtornos, a nossa doença, tudo que vem da psicologia, da psiquiatria, é muito legal, porque não dá, é legal e trágico, né? Porque não dá para saber certinho de onde é que vem. Vem de muitos lugares ao mesmo tempo. O grupo de remédios que inibe o apetite, né? Anfetaminas e tudo mais. Exatamente. Gera uma bagunça gigantesca na cabeça. Então o estado depressivo do bipolar, ele tende a durar mais do que os outros estados. Então o meu organismo ele consegue sustentar um estado depressivo durante mais tempo do que os outros estados. E nesse estado depressivo a pessoa vai experimentar o quê? Uma tristeza constante, desmotivação, falta de energia, muitas vezes falta de coordenação motora, enfim, uma série de questões debilitantes. Conforme passa o tempo, o organismo dela, por algum motivo, reage ao ambiente ou simplesmente manifesta uma virada, né, que é a virada maníaca, a pessoa acorda giraia, virou outra coisa. E aí, a primeira coisa que acontece é o quê? A família fica extremamente feliz. Isso. Porque a pessoa estava entregue, um lixo, depressiva, faz 1 mês, 2, que a pessoa não sai do chão. De repente a pessoa levanta cheia de ideias, eu vou fazer o meu currículo, à noite eu vou no shopping, vou ligar para o meu ex-namorado, começa a fazer aquele monte de coisa ao mesmo tempo, e a família, nossa, que legal, a pessoa ficou bem, Tá ativa. né, tá bem, tá ativa, aí como é bom ver ela feliz. Legal, aí a pessoa vai no shopping à noite, com o cartão de crédito. Aí ela, vou levar isso, vou levar aquilo, vou levar aquele outro também. Aqueles todos os livros ali que eu vou demorar 15 anos para conseguir ler, eu quero todos eles agora. Então, se a pessoa ela tende a derrubar alguns sensos de proteção, de coerência, de razoabilidade, tudo aquilo que diz para ela o que é moderado ou não. Então a pessoa em estado de mania, ela passa a gastar demais, ela tem tendência a se envolver com pessoas que estão sofrendo, vou colocar assim, mendigos, ela se torna altruísta, ela começa a pregar o evangelho na rua, muitas delas têm delírio de grandiosidade, tá? Não é só a esquizofrenia que vai gerar alucinações e delírio, a bipolaridade, ela consegue fabricar um delírio na pessoa, porque a pessoa ela se sente tão poderosa, tão libertina para fazer qualquer coisa, que ela começa a se achar alguém acima dos outros, seja um líder espiritual, seja um grande altruísta que vai ajudar todo mundo que está em volta.
Enfim, é uma sensação de poder muito grande, e de que pode tudo e de que nada é proibido. E aí, gente, nessa fase, é só, né, uma série de coisas erradas que a pessoa pode praticar, chegando até a cometer crimes. Lógico que depois, no julgamento, vai ser analisado o estado psiquiátrico dela, se ela já tiver um histórico e tudo mais, né, isso vai abrandar. Ela é doente, sim. Mas esse estado de mania, ele é extremamente perigoso, justamente porque a pessoa perde o seu senso de ser razoável, ela é excessiva em tudo. O depressivo não tem energia, tá entregue na cama, tá deitado, ele vai ofender, vai tentar agredir quem está em volta dele. Agora o maníaco, ele some, sai no mundo, cadê a família? Começa a ligar, não sei o quê, vai atrás do cara, o cara tá na África pregando o cristianismo. Existe um episódiozinho ali que poucos conhecem, quem já ouviu falar de bipolaridade, quem já ouviu falar dos dois polos, não ouviu falar do estado de hipomania. A hipomania, como ela tá ali no gráfico, ela tá assim acima do bem-estar, mas ela não chega nessa inconsequência maníaca, tá? Ela é mais caracterizada por um excesso de atividade. Nessa fase é muito difícil alguém dizer que a pessoa está ou não doente. Aí se confunde muito com a pessoa estar super bem. Além do transtorno bipolar, essas oscilações de humor que ocorrem dentro do mesmo dia, que são mais rápidas, elas não são características do transtorno bipolar. O que vai definir o transtorno bipolar de maneira mais clara é que essas questões duram semanas, meses, tá? Esses estados duram um tempo razoável. Ah, Leandro, mas nunca oscila dentro do mesmo dia? Oscila. Chama-se de episódios mistos. Mas a característica primordial é que ela sustenta esses estágios durante um tempo maior do que um dia. Ah, Leandro, mas essa pessoa se caracteriza por mudar de humor dentro do dia. Sempre, sempre. Então já não é um transtorno bipolar, já tem um nomezinho mais específico, transtorno ciclotímico, que na verdade é um ciclo fisiológico, onde a pessoa ela vai apresentar mudanças de humor ao longo do seu dia, tá bom? Quando a gente estuda transtornos afetivos, tem uma questão que chama sazonalidade. Sazonalidade geralmente ela se referencia a estações do ano, por exemplo, época de muito frio, época de muito calor, época de muita chuva. Então o organismo da pessoa ele vai reagindo, trazendo depressão, trazendo euforia, trazendo alegria, dependendo da época do ano. Só que quando a gente para pensar no mecanismo que ocasiona isso daí, né, eu posso pensar a sazonalidade, existe uma mudança muito grande de ambiente de uma pessoa que está embarcada, por exemplo, em alto mar, e uma pessoa que está em terra. Tá? Então, além do ambiente todo mudar, as suas relações afetivas mudam, porque ela sai de um círculo afetivo familiar e vai para um círculo afetivo de coleguismo profissional, totalmente diferente. Tá? Então, algumas questões assim, como o caso dela, é extremamente esperado que a doença acompanhe esse ciclo dela. Até minha mãe fala assim, no caso, eu não sei como você consegue administrar um navio, pô, desse jeito aí. Sabe como ela consegue? Pessoal, os transtornos afetivos, eles tendem a se tornar altamente inconvenientes para quem a pessoa tem intimidade, para a família, principalmente. Muitas vezes a pessoa consegue manter uma postura profissional tranquila. Ela convive muito bem com quem não tem afeto, né? Um afeto mais íntimo. Agora, chegou no seio da família, aquilo lá extravasa. Tá? Então, geralmente, a família é a válvula de escape do surto. É a família que vai tomar. Então é até bom que seja um trampo tipo da irmã dele, assim? Cara, eu acho que não é bom. Não é bom porque favorece a troca de ambiente. Por mais que ela se afaste da família naquele momento, a hora que ela voltar... Então assim, ela vai trazer o bom para fora de casa e o ruim para dentro de casa, sempre. Então, cadê o meu ente? Né? Onde é que está a pessoa que eu amo? Sumiu? Está embarcada. Só que quando ela volta, na verdade ela não volta, ela fica. Quem vem é a mala. Isso. Né? Quem vem é aquela pessoa chata. A felicidade, a alegria ficou lá embarcada. Tu tá falando é pura realidade que eu vivo isso, hein? Isso é figurinha carimbada, gente. Assim como a adicção, esses transtornos afetivos, se a gente for pegar as histórias, são muito parecidas. Muda a casca, muda os personagens, o cenário, o enredo, mais ou menos o mesmo. Tá. Tratamento. A pessoa está depressiva, então a gente vai meter um antidepressivo nela.
E se eu meter um antidepressivo num bipolar? Falou isso. Isso, virada maníaca. Então, a depressão maior, ela é tratada principalmente por um grupo de medicamento conhecido como esse grupo aí do ISRS, que é o inibidor seletivo de receptação de serotonina. É uma substância que vai agir de tal forma que os meus receptores de serotonina se inibem, eles passam a receber menos, e em consequência disso tem um acúmulo de serotonina nas minhas sinapses. E é isso que vai me deixar mais feliz. Se eu faço isso com alguém que tem oscilação de humor, né, que tem um transtorno afetivo bipolar, eu posso provocar uma virada maníaca do nada, tá? A pessoa que dá os 15 dias do antidepressivo, ao invés dela ficar bem, ela acha que é um astronauta, que é todo poderoso e se bobear consegue ir pra lua, porque, ó, você, que nem adicto tira leite de pedra, bipolar às vezes consegue também um monte de coisa. É, coisa de louco. A loucura muitas vezes motiva a pessoa a ir para lugares muito interessantes. Então não é tratado com o mesmo grupo de medicamentos, não. Na verdade ela é tratada por um grupo de medicamentos conhecido como estabilizadores de humor. Ele atua de uma forma bem diferente, bem mais complexa até, para falar a verdade, do que um antidepressivo que vai visar tão somente equilibrar os níveis ali de neurotransmissores. E isso remete ao último ponto aqui da discussão, que é a pessoa que tem um transtorno afetivo, tá? Ela é sensível demais a qualquer coisa. Logo, ela precisa ter uma rotina. Por quê? Se ela toma café no mesmo horário, almoça no mesmo horário, caminha até o serviço no mesmo horário, caminha até a escola no mesmo horário, volta, dorme no mesmo horário, o que ela está fazendo com o organismo? O organismo, o seu ciclo é esse, tá? E assim como o ciclo orgânico por inteiro vai se estabilizar, os meus ciclos aqui também vão se estabilizar. Então as pessoas que sofrem de transtornos afetivos, elas precisam ter uma rotina bacana, alimentação bacana, convívio bacana, e os grandes venenos para alguém que tem esses transtornos, um deles é o estresse, as atividades que não são propícias para alguém que tem um transtorno desse tipo. Embora não seja uma doença debilitante, que vai impedir a pessoa de trabalhar, mas eu tenho que tomar certos cuidados com níveis de estresse. E, obviamente, se o meu ciclo é sempre muito bem ajustadinho, aquele medicamento, meu lítio, né, que é um minério, para falar a verdade, conseguiu equilibrar esse organismo e eu tô ali perene, né, tranquilo, e eu vou lá e tomo um copão de pinga. Vlup! Eu bagunço tudo de novo, gente. Não precisa de muita coisa, eu não preciso ter uma noitada de farinha, de álcool, de paulada, para desequilibrar tudo isso. Então a gente vai achar os hipnóticos, onde estão os benzodiazepínicos, e os calmantes, né, com tarja preta, porque eles alteram o humor imediatamente, né? Ou seja, eles podem causar dependência porque eu aprendo que se eu meter aquilo para dentro, eu vou ter um efeito imediato. Normalmente o antidepressivo ele tem um princípio muito básico, para falar a verdade. Até mesmo quando a gente pensa a pessoa que está delirando, um psicótico. Os antipsicóticos em geral também é tarja vermelha, não deixa doidão, apesar de tratar algo extremamente poderoso, que é uma psicose. Beleza então, família?